Sejam muito bem-vindos no site Mundo de Amanhã. É um site que pretende trazer um novo olhar sobre vários temas importantes da nossa vida e do nosso futuro. A gente fala do turismo de amanhã, da economia de amanhã, do trabalho de amanhã, da alimentação de amanhã, sempre trazendo um olhar diferente, um pouco irreverente às vezes, um pouco desafiador e principalmente dando voz e dando holofote para as pessoas que fazem localmente um trabalho incrível e que têm pouca voz. Então, nosso projeto sempre é de trazer voz para pessoas novas e com um novo olhar de como enfrentar as dificuldades do mundo de amanhã e as esperanças que traz, obviamente. Estamos hoje em Paraty e estamos em contato com várias lideranças de projetos de amanhã, no caso, projetos que estão a forte base comunitária, as comunidades de quilombos, as comunidades indígenas, das comunidades caiçaras, que estão no projeto de defender território. Eu acho que o território e cultura é a dimensão fundamental, uma visão de amanhã, e trazendo o foco nessas comunidades, a defesa do seu território, com certeza é uma maneira nova, diferenciada, principalmente promissora de enxergar o mundo. Então, eu estou aqui hoje com duas lideranças do projetos acontecendo nessas comunidades. O Ticote, que é um dos fundadores do Fórum das Comunidades Tradicionais, uma liderança caiçara, e com o Gustavo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E os dois estão desenvolvendo trabalhos que a gente vai comentar com vocês hoje. Espero que a gente tenha um olhar que vocês nunca tiveram sobre esses trabalhos. Então vamos começar com o Ticote. Ticote, muito obrigado pela sua presença hoje, por aceitar nosso convite. E eu queria perguntar para você, em primeira mão, você que é uma liderança caiçara, mas que você foi um dos fundadores do Fórum de Comunidades Tradicionais. Então, explica para nós de onde vem essa iniciativa do Fórum e qual é o seu motor, qual é o seu combustível, qual é a sua visão de futuro. Bom dia, primeiramente, né? Então, o Fórum de Comunidade Tradicional, ele começa em final de 2016, início de 2017. Não, 2006, 2007. Certo, faz um tempinho já. Faz. E assim, a gente, como liderança caiçara, liderança indígena, liderança quilombola, a gente vimos que quilombo tinha uma luta, os indígenas tinham outra, caiçara tinha outra. Aí, a gente somando tudo, a gente vimos que se a gente juntasse, a gente juntaria força, já que a gente somos poucas lideranças, né? Não tem tanta liderança. Entendi. Então aí a gente conseguimos, no final de 2006, né, baseado no decreto 6040, né, que foi do presidente Lula, né, o decreto. E aí a gente que protegia as comunidades tradicionais, né, povos e comunidade tradicional, a gente conseguimos ter essa coisa e a gente conseguimos ter uma visão do Fórum de Comunidade Tradicional, que a gente pegamos o sul de Angra dos Reis, o norte de Ubatuba. Então toda uma costa aqui, né? Começa aí o norte de Ubatuba, aí passa a fronteira de São Paulo e Rio de Janeiro, dos dois estados, vai para o Paraty e vai até Angra dos Reis. Né? Angra dos Reis, né? E Ilha Grande. Uhum. Aí toda essa comunidade, então, de uma certa maneira, está envolvida nesse processo do Fórum das Comunidades. Das comunidades. E aí, quais foram as lutas, digamos, marcantes, as lutas de peso que vocês tiveram ao longo desse tempo aí? Então, as lutas que a gente tivemos, né, foi a proteção dos territórios, né, que várias comunidades sendo espremidas pela especulação imobiliária, né, que é muito frequente nessa coisa, por nós estar entre as duas maiores metrópoles do Brasil, país, né? Então, o olhar da especulação imobiliária para esse território é muito grande, né? Então, principalmente a gente caiçara,
sofremos muito com isso. Né? A pessoa quer sua praça na praia, a pessoa tem que construir um condomínio, a pessoa tem todo o movimento de turismo, né? de lazer, que faz parte hoje da vida, né? do modo de vida. E aí, claro que o caiçara que está lá, de repente, o terreno valoriza demais, aí fica uma limitação local, né? de terreno. Então, está impactando forte isso. Né? E isso é propositalmente, né? As comunidades sendo esquecidas pelos poderes públicos. Né? Quando eles negam acesso à escola, negam acesso à saúde, vão negando isso, é para a gente mudar dessas comunidades, migrar para as periferias, porque a gente não vem para a cidade, a gente vem para a periferia. Né? E aí a gente sabe que isso, porque essa terra ficando é a casa dos magnatas, né? Os caras que vêm, vai ter uma casa dentro de uma praia, vão fechar a praia particular. Se a gente for para Manguá, for para toda essa região aqui de Paraty, a gente vai ver praia particular, sendo que a praia é pública. A praia não é de um dono, a praia é pública. E a gente vai ficando sem esse acesso. E a gente vai ver que a periferia da Mangueira, Ilha das Cobras, Condado, Pantanal, foi formada por essas famílias que foram imigradas da costeira, né, para esses locais. E aí as comunidades de quilombo e as comunidades indígenas também sofrem mais ou menos o mesmo tipo de dificuldade. A mesma coisa, né? A nossa luta é uma coisa, mas eles também têm, né? As comunidades indígenas, eles falam que o povo não é indígena, porque então tem um preconceito sobre a etnia, né? Porque eles falam, o índio está usando iPhone, está usando celular, e não é mais índio, ele não se veste mais como os índios, está usando roupa, então isso é um preconceito. E ele só fez sobre isso. Quando vai para o quilombo, é a mesma coisa, quando ele fala de coisa, então a gente sofre nisso tudo. Então isso eu entendo muito bem a necessidade e a origem, o diagnóstico, digamos, mas como que se articula em ação? Na hora de conseguir, na prática, né, um acesso à saúde, recuperar seu terreno, aí como que organiza isso na prática? Então, essa que foi a grande desafio para nós, né, o fórum. Como a gente consegue se organizar, como a gente tem essa visão, o que é... E aí vai surgindo as parcerias, né? A gente tem que fazer parceria com as universidades, com o Ministério Público, muitas das ações nossas foi conquistada através do Ministério Público. Então, não são parceiros, né? São coisas onde as políticas que a gente consegue acessar. Né? A gente chama como parceiro, mas são as políticas públicas que a gente consegue acessar. Para a gente ter essa... Então, falando de parceria com as universidades, então aqui temos o Gustavo, então, que foi um grande parceiro de vocês, no caso da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que entrou também nesse projeto para contribuir nesse trabalho, nessa dinâmica toda. Então, no seu ponto de vista, Gustavo, aonde que entra uma entidade como a Universidade do Rio de Janeiro e talvez outras, como entrou e como se articulou com o fórum para conseguir desenvolver projetos? Eu acho que o primeiro ponto é... Bom, nesses 5 anos de contribuição, eu estava como pesquisador Fiocruz, né, e tem nessa inter-relação Fiocruz-UFRJ, e acho que é trabalhar junto. Então, a questão da ecologia de saberes, ela sempre foi fundante aqui no território, que é tradicionais com técnicos juntos para repensar como fazer. Então isso é importante, vamos especificar. Ecologia do saber. Sim. Desenvolve um pouco esse conceito para nós, eu acho que é importante. Tá. O Boaventura de Souza Santos fala dessa ecologia de saberes, né? Da gente não trabalhar a partir de uma perspectiva colonialista, mas trazer uma outra visão de uma epistemologia do Sul, onde a gente precisa ouvir todos os saberes e botar eles para dialogar, mas como fazer isso, né? Então aqui a gente tem um projeto que a gente fez isso na prática.
que é construir as ações conjuntamente com todos os atores locais. Inclusive, me chamou a atenção no começo, quando a gente conversou inicialmente, falou, tudo bem, vamos fazer essa conversa, mas a condição que na mesa tenha ou a universidade ou as entidades, mas junto com a comunidade. Aí que tem os dois na mesa que a gente consegue ir. Então, essa é a ideia, né, do junto, né? E as duas visões, né? A gente vai ver aqui que tem a visão do comunitário, tem a visão do pesquisador e as duas visões conjuntas. Então a gente faz isso em todo o projeto. Que esse é um projeto que veio do Fórum de Comunidades Tradicionais, que veio dos quilombolas, dos indígenas e dos caiçaras, mas que foi compreendido e abraçado pela Fiocruz e pela Funasa. Então a Fiocruz, os pesquisadores da Fiocruz vieram e foram fazer um planejamento participativo para apoiar o Fórum a compreender suas próprias dinâmicas. Então, vamos lá, se repetir a cronologia. Começa com a criação do Fórum. Começa identificando os problemas, as dificuldades que tem. Aí aparece a Fiocruz com seus pesquisadores que pensam em planejamento estratégico, se chama planejamento participativo, acho que é a palavra correta, né? O planejamento participativo junto com as comunidades para identificar e trazer todas essas dificuldades em projetos, no caso. Exato. Aí, então, que tipo de projeto? E aí pensar em soluções, né? E aí esses projetos vieram das comunidades tradicionais e do Fórum, né? Então, projetos no campo de saneamento ecológico, educação diferenciada, turismo de base comunitária, agroecologia, fortalecimento do território, né? Então, fortalecer o bem viver, fortalecer a cultura e a educação, para projetos de promoção da saúde. Então, aí eu acho que a gente está no coração do projeto Mundo de Amanhã. A gente está no cruzamento, realmente, onde acontece um projeto, a gente está falando de saneamento, de saúde, de educação, de cultura, de turismo. Tudo isso vem numa mesma lógica de diálogo, né, junto com os locais e de planejamento para ações. Né? Então, uma vez que a gente passa o primeiro diagnóstico, depois os pesquisadores envolvem como realizar, depois precisa de um financiamento. Sim. Aí vem a Funasa que entra com financiamento para realizar os projetos. Sim, a Funasa... E hoje, 5 anos depois, então, o que conquistamos? Aonde estamos? Eu acho que é importante também só trazer, a Funasa vem com financiamento, mas vem participando também. É a Fundação Nacional de Saúde que trabalha no campo do saneamento rural e eles financiam ações, né, em todos esses campos e eles participam. Então a gente teve uma parceria que foi tripartite, que teve Fórum, que teve Fiocruz, que teve Funasa, e em todos os projetos que estavam aqui, a gente trabalhou com cada ator local. Então, prefeitura, com as reservas do local, né, com os órgãos ambientais. Então, isso é o que fez uma grande diferença. E aí tem a ecologia de saberes, é trabalhar com todos os envolvidos naquele território. Uma cultura do diálogo, né? Sim. Agora, onde que está o pepino? Porque falando assim parece lindo, né? Parece lindo, maravilhoso, junta as pessoas, vamos fazer, faz. Aí... Eu vou te dizer que... Cadê o pepino aí? A oportunidade é a comunicação. E o pepino é a comunicação. Porque, na verdade, assim, é muito difícil você botar todo mundo para se comunicar junto, né? Então, às vezes, você começava a se comunicar com um grupo e o outro parava de falar com você porque você estava falando com aquele grupo. Então, como estabelecer essa rede de relações que é o grande diferencial que aconteceu aqui. Eu acho criar confiança, né? Exato. E é um processo que é devagar, né? A gente tem aqui o Observatório dos Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, que foi essa parceria, Fiocruz, Funasa e Fórum. Então, criou um outro órgão que é colegiado e que ele é compartilhado. Então, tem uma coordenação geral tanto da Fiocruz quanto do Fórum. E é preciso as duas vozes, que nem a gente está fazendo aqui, né? Então, esse observatório, ele é um local de diálogo, aonde que formaliza, digamos, na prática, aonde todas as pessoas interagem para colocar os projetos em prática. Sejam eles de turismo de base comunitária, sejam eles de saneamento, seja de educação participativa, etc. O observatório ele acabou virando uma grande incubadora, tanto de tecnologias sociais, quanto uma incubadora de educação, como uma incubadora de pesquisadores, né? Porque é isso, é um grande local de encontro que incubou vários projetos que hoje estão chegando em outros lugares, que estão chegando no semiárido, que estão chegando em outras políticas públicas, que a gente pode falar um pouquinho onde está chegando, né? Mas então, é uma grande incubadora, virou um grande expansor de vários
projetos e de tecnologias sociais. Uma coisa, Ticote, uma coisa que me marca, cada vez que eu estou em contato com comunidades, que é relativamente frequente, que é um mundo que me interessa bastante, eu vejo que a base é sempre a desconfiança. O pessoal é muito desconfiado. Eu entendo, porque eu acho que foram séculos de exageros que faz que hoje, quando vê alguém chegar, a desconfiança é forte. Hoje, através dessas articulações, você pode dizer que diminui essa desconfiança, que hoje existe mais um terreno um pouco mais fértil para criar projeto, ou ainda é muito devagar? Qual é a sua percepção de progressos? A gente, por muitos anos, a gente ficou, né? Agora, né? O grileiro chegar e fazer uma oferta, a coisa que ele ia ajudar, aquele senhorzinho que morava numa casinha de pau a pique, de sapê, a conseguir uma casinha de telhado. Só que o cara estava entregando a casa dele para esse grileiro, né? E aí depois vem outras que são as pesquisas. O cara chegar na comunidade, suga tudo que a comunidade tem, né? Que pode, coisa da cultura dele, coisa, e vai dando. O cara vai embora, depois escreve um livro, coisa. E as unidades de conservação foi muito criada em cima disso, né? Como que fosse proteger, mas só estava protegendo a natureza. Não estava protegendo as comunidades, a população que vivia ali dentro, que fazia parte daquela natureza. Né? Então, a gente vê que... E aí, nisso, a gente vai perdendo os espaços e coisa. E aí, quando começa a gente perceber isso, a gente começa a opa, não, a gente temos de ter voz. Temos de falar por nós. Esperar que um pesquisador venha falar por nós. A gente temos de começar a falar por nós. Né? Então, hoje a gente já sabe bem isso, tem bem esse pé no chão da gente... né? Saber quem são os parceiros, né? Porque tem muitas LG, tem muitas coisas que vêm, mas nós temos aqui uma associação Caruçu, que ela não defende o interesse de uma comunidade tradicional, ela defende o interesse de um condomínio Laranjeira, que são os donos da coisa, são o financiador da Caruçu, os donos da Laranjeira. Então, nisso que a gente vai vendo quem são os parceiros que a gente pode contar. Quando a gente defende uma universidade federal, porque a gente sabe que ali dentro tem parceiro que tem esse olhar para as comunidades. Quando a gente defende uma Fiocruz, a gente sabe que ela é uma instituição que tem um olhar para a população. A saúde e coisa. Então a gente começa a perceber que essas são as parcerias que a gente... Então é um processo lento, né? De criação de confiança. Então, Gustavo, você sentiu esse lado um pouco da desconfiança, da dificuldade de chegar? Na prática, isso é uma coisa que você enfrentou com que postura, com que tipo de atitude, paciência, imagino, né? Eu acho que a desconfiança não só das comunidades, mas eu senti na prefeitura, dos pesquisadores tem desconfiança. Então tem desconfiança de todos os lados. E é o que eu falei, eu acho que é a comunicação. Era sempre voltar para conversar e ouvir todas as vozes. E isso faz uma grande diferença. Eu acho que um outro ponto é a gente trabalha com pesquisação aqui, né? Então a gente trabalha os técnicos indo para a ação e os comunitários indo para a pesquisa e indo juntos. Então, assim, a gente escreveu artigo junto e a gente pegou saco de cimento junto e foi construir junto e os comunitários estavam junto. Então, assim, realmente estar junto em todos os momentos. E isso faz uma grande diferença. Um outro ponto, assim, é mais lento. Um projeto participativo, ele é mais lento. Mas ele gerou projetos pilotos que hoje estão sendo replicados em outros lugares. Então gera uma referência, gera um lugar interno que outras pessoas podem também se apropriar, podem reaplicar, podem levar para outros lugares, né? Então o que a gente está trabalhando aqui é com uma lógica de territórios sustentáveis e saudáveis, ou seja, a saúde ela está ligada à sustentabilidade, ela está ligada ao bem viver e às pessoas daquele território. Então não dá para fazer para as pessoas, a gente tem que fazer com as pessoas, né?
que é o que a gente está fazendo aqui. Tô eu e o Ticote aqui, né? Vai chegar o Jade, então assim, é ter todo mundo junto. E eu acho que isso é o que faz a grande diferença, mas é complexo também. Complexo. E quando você fala de todo esse projeto piloto, você pode citar alguns, então, em várias áreas, um pouco no saneamento, na educação, quais são esses que estão, digamos, que estão indo como piloto mesmo? Posso citar alguns, Scott, outros, para a gente fazer um mosaico aí, e é isso. A gente começou aqui com o observatório, com o projeto de saneamento ecológico na Praia do Sono, que, por exemplo, para construir o primeiro módulo demorou 1 ano, mas depois aquilo ganhou escala e a gente conseguiu construir mais módulos. Hoje a gente está indo para educação, hoje a gente está indo para outros campos, né? Na Praia do Sono? Na Praia do Sono. Certo. A gente começou na Praia do Sono com saneamento ecológico, mas foi para outras comunidades. Então, uma comunidade ficou sabendo, quis saber mais, quis instalar na própria comunidade, a gente foi para o Pouso, a gente foi para o Campinho, então foi se expandindo a partir dessa troca. Então a gente pensou o projeto de saneamento como um projeto de participação social e educativo, tanto para a comunidade quanto para a prefeitura. A prefeitura passou a dialogar com a gente, querer entender, pedir dica, conversar. Então faz uma diferença. Hoje, digamos que uma prefeitura que quer fazer um projeto similar a outro lugar vem conversar com vocês. Exato. Como vocês fizeram. Exato. E vem pedir ajuda para fazer a cartilha, e vem trabalhar junto. Então, construir essas pontes. Esse é a mão de obra é local sempre? Com certeza. Não tem, assim, o material é mais difícil. O material é mais difícil, mas a gente trabalhou aqui com permacultura. Então a gente trabalhou com o material do território. A gente trabalhou com super adobe para construir, com a terra do território. Então a gente tentou trabalhar com resíduos e com a terra, que acho que o Ticote pode falar disso muito bem. Mas assim, falando dos projetos, a gente está com o de saneamento ecológico, que expandiu. Tem o de cartografia social. A gente começou fazendo uma cartografia social na Trindade, que hoje abriu recurso para o fórum estar junto com a Fiocruz fazendo cartografia social em 64 comunidades. Quando você fala de cartografia social, você fala de que exatamente? Fazer um mapeamento social daquele território, do que tem naquele território, de quais são as necessidades, quais são as lutas, quais são os impactos, quais são as forças e fraquezas, né? E o próprio território poder se colocar no mundo. O que tem ali, né? Qual é aquela cultura, qual é aquele território? Só que a cartografia social muitas vezes foi feita para um território, né? E aqui a gente está fazendo com o território. Com o território. Então os pesquisadores são os comunitários. E isso faz uma diferença, tanto no saneamento ecológico quanto na cartografia. E o Ticote pode falar bastante da educação diferenciada, que é... Então, educação diferenciada. O que eu gosto muito também são esses termos, né, que a gente vem aprendendo, que atrás de uma ação tem um vocabulário, tem um léxico, né? É isso que eu acho que faz. Então, quando se fala na comunidade de educação diferenciada, está falando de quê? Então, a gente está falando da educação escolar, né? Mas assim, com abertura que não seja aquele modelo da caixinha, né? Fala muito nesse modelo da caixinha, mas a educação diferenciada ela é ampla, ela não vai ser menos do que essa educação que tem convencional, mas ela vai dar oportunidade da criança, do aluno, ela aprender o que é dela. A gente usa muito um termo que na escola vai ensinar a letra Z, usa uma zebra. Na educação diferenciada a gente usa o zangareio. O que é o zangareio? O zangareio é uma isca de pescar lula, um material para pescar lula, que as crianças, principalmente o caiçara, ele já nasce com aquilo na mão, né? Ele conhece. É muito mais fácil ele assimilar a letra Z com um zangareio do que assimilar a letra Z com uma zebra que ele nunca viu. Então... Parece tão óbvio, né? Quando fala isso, parece tão óbvio, né? Me lembrou, assim, umas cartilhas que ele estava na época da colonização francesa, lá falando, nossos ancestrais, os gauleses, isso no meio do Senegal, entendeu? Tipo, tem umas coisas que demoram para cair ficha. E aí, a educação diferenciada, a gente deu esse nome, né? Para ela ser diferenciada, né? Porque ela, na comunidade quilombola, vai se fazer uma educação. Na comunidade indígena, outra educação. Na comunidade caiçara, vai ser diferente a do sono para do pouso. O sono tem um costume, o pouso tem outro.
né? Então, isso foi o meio da gente poder forçar o poder público a colocar o segundo segmento, porque ele tinha o primeiro segmento que ia da primeira à quinta série, depois as crianças ficavam lá na costeira sem fazer nada, ou tinha de vir embora para a cidade, a pessoa emigrando para a cidade, como eu falei no começo, né? Quando ele nega isso é para poder vir embora. E aí a gente começamos coisa, porque sempre que a gente batia na porta da secretaria, nós não temos condições de fazer, esse é problema do Estado, esse é problema do coisa. E aí a gente vimos que poderia se fazer uma educação diferenciada igual a outra, com menos professoras. Sempre é legal, nós não temos condições de colocar 8 professores lá na Cajaíba. Nós falamos assim, não, mas nós podemos colocar 4. Com 4 se faz uma educação, né? E aí essa luta começou em 2007, para 2015 a gente ia implementar ela. Aí veio essa parceria, quando a gente fala dos parceiros das universidades, porque quando a gente ia, eu sozinho, o Jádio da Praia do Sol, não vai estar na prefeitura, isso ia da gente. A secretaria falava, não tem condição de fazer, não dá para fazer. Quando chegou um professor da universidade fala, não, pedagogo da universidade fala, não, dá para se fazer? Quase eles perdem a coisa. Quando o Ministério Público chega junto, fala, não, vocês são obrigados a fazer, porque isso é responsabilidade do poder público, a gente cria outra força na coisa. E hoje, a educação diferenciada não está mais só em Paraty. Angra dos Reis, Ilha Grande, já começou a aderir à educação diferenciada, nós queremos. Aí nós tivemos o grupo de educação diferenciada, teve de ir para lá junto para formar outro coletivo de educação diferenciada lá em Angra. Hoje a gente expandiu para Ubatuba também, e até o povo de Ilhabela também. Aí o fórum de comunidade tradicional, como a gente estava falando, o Vale do Ribeiro criou um fórum de comunidade tradicional lá também, sabe, dos caipiras, então que a gente começa a trabalhar e começa a ver que a experiência que deu aqui, estão querendo levar para outra. É isso a lógica do projeto piloto, né, que você citou, Gustavo, que traz a capacidade de multiplicar. E parece que a dificuldade nunca é de meio, porque tem os meios, tem a tecnologia, tem o conhecimento. A dificuldade sempre está nessa cultura do diálogo, né? Ser capaz de criar uma cultura de diálogo que todo mundo seja envolvido e conversar. Olha, quero agradecer muito vocês por essa conversa muito interessante, muito mundo de amanhã, como eu costumo dizer, que vai ao encontro de vários frentes de luta, né? Desse tipo de comunidade, em vários aspectos, e que trazem só uma esperança, eu diria, né? Queria realmente dizer que a experiência de vocês ela é inspiradora, acredito, para todas as pessoas que se interessam no mundo de amanhã. Queria muito agradecer vocês dois, o Gustavo e Ticote, pela sua presença, parabéns pelo trabalho, e espero que a gente possa divulgar que isso que vocês já fizeram multiplicando, possa se multiplicar ainda mais por aí e trazer então para o mundo de amanhã um futuro promissor, né? Maravilha. Muito obrigado a todos por assistir. Você sabe que no mundo de amanhã a gente sempre tenta acertar a Lua, mas se a gente não acertar, no mínimo, a gente fica no meio das estrelas. Muito obrigado, até a próxima.